Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, eu queria fazer um pequeno debate, né, sobre a discussão entre o Adorno e o Gierle sobre a questão das instituições, né? Esse debate aconteceu em 1967 na Alemanha, um pouco antes, né, da morte do Adorno, ele morreu em 69, né? Quando o Adorno também já estava, né, dentro da universidade com o cargo de reitor. E ele teve um problema em 69 ou 68, não me lembro agora, né, de que houve uma ocupação dos estudantes e ele chamou a polícia. E por causa disso houve um debate dele, inclusive com o Herbert Marcuse, sobre essa intervenção que ele fez, beleza? Esse debate tem mais ou menos uns 30 minutos. Tem lugares onde esse debate está inteiro, tem lugares onde ele tem pedaços. Eu vou pegar um pedaço dele, né, de 8 minutos, para a gente discutir um pouco a partir da visão que eu tenho sobre a questão das instituições que eles levantam, uma perspectiva anarquista, beleza? Então vamos lá. Só dizendo, a imagem está muito ruim mesmo, entendeu? E o importante é ver as legendas que eles estão falando em alemão. Die Institutionen dem Schutz der menschlichen Freiheit dienen oder wenigstens dienen sollen, aber zugleich auch in sich selber eine Tendenz ausbilden, diese Freiheit einzuschränken. Und dieses sehr komplexe Verhältnis, das ist eigentlich das, das sich in dem Problem geltend macht, von dem Herr von Kube in unserer Diskussion ausgegangen ist. Ja, vielleicht sollte man noch eins hinzufügen, was wir noch nicht berührt haben. Ich finde es wichtig, dass es Institutionen im Plural gibt. Und dass jede eigentlich eine etwas andere Seite, andere moralische und geistige Seite des Menschen beansprucht. Nicht wahr? Das verhindert den moralischen Eintopf. Moment, verschiedene Institutionen weil man sie für verschiedene Dinge gebraucht, oder weil dahinter verschiedene Anschauungen stehen? Nein, weil sie einfach als solche ein verschiedenes Ethos beanspruchen. Nicht wahr? Das Ethos innerhalb der Ehe ist ein anderes als das innerhalb des Rathauses. Und das ist ein anderes als das innerhalb des Fabriksaals. Ja, ich möchte aber hier doch ein kleines Fragezeichen. Viele gibt, finde ich wichtig, Herr Adorno. Ich möchte hier ein kleines Fragezeichen anbringen, überhaupt gegenüber einer bestimmten Neigung zum Pluralismus heute. Nämlich zum Pluralismus in dem Sinn, dass eine ganze Reihe verschiedener sozialer Formen nur ihrer logischen Möglichkeit oder logischen Gleichberechtigung wegen nun auch realiter auf dieselbe Stufe gestellt werden. Ich würde immerhin sagen, dass das Gewicht der verschiedenen Institutionen, die logisch auf derselben Ebene liegen, in der Realität ganz verschieden ist. Über unser Leben entscheiden Institutionen wie die Ökonomie in ihrem umfassendsten Sinn, also die Zwänge, die objektiven, die auf uns ausgeübt werden, damit wir unser Leben erwerben und erhalten können, in einer unvergleichlich viel größeren, ernsteren Weise als, sagen wir, ob wir einem Sportverein oder irgendeiner derartigen untergeordneten Institution angehören. Ich will damit sagen, man muss deshalb mit dem Begriff des Pluralismus vorsichtig sein, weil ein solcher Pluralismus gegenüber der Einstrenigkeit von Verwaltung und Unterordnung ein Ideal ist. Weil wir aber angesichts des verschiedenen objektiven Gewichts der Institutionen von einem solchen Pluralismus, also einem tatsächlichen Zustand unserer Gesellschaft, schlechterdings nicht reden können. Was bedeutet das für die Freiheit? Das bedeutet für die Freiheit, dass die Frage der Freiheit sich im Verhältnis der Individuen zu den entscheidenden und zu den mächtigsten Institutionen eigentlich kristallisiert. Die Frage da Freiheit. Bem, ele vai falar de outra coisa, por enquanto, né? Vamos discutir aqui. Então, ele está demonstrando aí várias instituições, né? Inclusive, ele faz a instituição do casamento, enfim, né? Da igreja. Ele fala da instituição enquanto serviço também, né? Por exemplo, as instituições públicas, vamos pensar assim. Eu acho que quando os anarquistas, lá no século XIX, estão fazendo uma crítica às instituições e o papel que as instituições têm dentro daquela sociedade, é evidente que eles estão falando também, né, do poder coercitivo dessas instituições. Mas uma coisa que eu tento a todo momento trazer é de que
existe uma contradição, né, dentro da própria instituição pública, porque o serviço público necessariamente não tem que ser um serviço do Estado. É como se o Estado ele tomasse conta do serviço público, beleza? Porque a gente viu no século XX, esses anarquistas não tinham visto, né, de que os anarquistas, principalmente no caso da Guerra Civil Espanhola, da Revolução Espanhola, eles criaram uma possibilidade de você ter os serviços públicos, né, a questão pública sendo trabalhada sem que tivesse por cima dela o Estado. Então é como se hoje o serviço público, na minha interpretação, foi colonizado pelo Estado. O Estado colonizou o serviço público e aí a gente às vezes confunde serviço público com Estado. Mas enquanto anarquista, eu sempre vejo essa separação, né, de que serviço público é uma coisa, Estado é outra. Por quê? Porque a Revolução Espanhola mostrou efetivamente de que existiam escolas, hospitais, né, enfim, entre outras modalidades de serviços públicos que não eram necessariamente tomados, né, ou tocados pelo Estado. Então, a necessidade, né, de existir Estado para existir o serviço público, para mim não é uma coisa muito lógica, né, tipo, uma coisa precisa da outra, porque já se mostrou de que as instituições públicas, né, no caso da Guerra Civil Espanhola, como eu estava dizendo, existiam sem o Estado, beleza? Por quê? Porque para quem vai fazer essas instituições funcionarem, ok? E aí eu estou falando de instituições sem Estado, são as pessoas que estão lá dentro. O que acontece quando o Estado coloniza a questão pública, na minha interpretação? O Estado ele tem uma forma própria de se organizar, que é uma forma hierárquica, né? É uma forma, então, de comandos e assim por diante, burocrática, né? Quando ela pega o serviço público para ele, o que ele faz? Quando o Estado pega o serviço público para ele vai colonizar, ele vai incorporar dentro das instituições públicas, né, a hierarquia, a ideia de comando e assim por diante. Beleza? E aí, então, a gente vai fazer de conta de que os serviços públicos, para existirem, precisam ter essa forma de organização, que é a forma de organização do Estado. Mas o século XX deixou claro de que as pessoas podem organizar os serviços públicos sem necessariamente hierarquizá-los. Só que, como fica nós anarquistas, né, eu enquanto anarquista, dentro de uma instituição estatal que colonizou o serviço público. Essa é a minha contradição, né? Por quê? O que eu percebo? Eu percebo que o serviço público, ele é, obviamente, aberto, está entendendo? Só que a forma que ele é organizado pelo Estado faz com que ele seja cada vez mais, vamos dizer assim, não sei se é a palavra correta, né? Cada vez mais fechado, porque ele fica, né, situado dentro de um sistema na qual você não tem muita liberdade. Por exemplo, cabe ao anarquista entrar dentro desse sistema, na sua hierarquia, e romper minimamente com ela. Então, por exemplo, ser chefe, ser coordenador, ser, sei lá, todos os comandos que tem dentro dela, está entendendo? Para tentar minimamente torná-la cada vez mais democrática. Ou o anarquista deve ficar de fora desse sistema, está entendendo? E de fora, eu digo dentro da instituição, né, obviamente, né, ele tentar romper minimamente com isso. Então, para mim, é também uma questão para se pensar, né? O anarquista dentro, ele pode ficar lá, né, não está participando efetivamente do sistema, porque esse sistema é estatal, e ele é hierárquico pela sua natureza, mas dentro do sistema, que é o público, que o estatal tenta colonizar, ele pode tentar, a partir de aberturas, criar situações que, de certa forma, vão contra essa hierarquização feita pelo Estado. Ou, dentro da lógica do Estado, tentar minimizar os efeitos da hierarquização. É uma questão para se pensar, né? Em cima do que está falando aí o Gierle e o Adorno. Mas vamos continuar. Würde ich vielleicht noch etwas hintergründiger einführen. Ich habe immer die Vorstellung verfolgt, dass die Institutionen, zwar alle, sicher nach ihrem relativen Gewicht verschieden, ihrer Lebensnotwendigkeit verschieden, dass jedoch
insofern unentbehrlich sind, als sie die Menschen vor sich selbst und voreinander schützen. Ich habe immer die Vorstellung, wenn man sie abgetragen dächte, bleibt nicht der gute Mensch, der gute natürliche Mensch allein zurück, sondern dann bleibt etwas sehr Gefährliches und Geheimnisvolles zurück, das uns die Wirklichkeit unseres täglichen Daseins doch am besten verstellt. Dazu würde ich zweierlei sagen. Augenblick, in dem wir wie jetzt über die Institutionen und ihre Rechtfertigung diskutieren, ist bereits jene unbefragte Selbstständigkeit und Selbstverständlichkeit des Institutionellen dahin, die in den Institutionen ihrem eigenen Sinn nach vorausgesetzt wird, und dem können wir uns schwer entziehen. Dann, was das Verhältnis der Institutionen zur Freiheit anlangt, so bin auch ich der Ansicht, dass das Phänomen viel hintergründiger ist, als wir es bis jetzt herausgebracht haben und hier herausbringen können, eben weil dieses Gegensatzpaar in sich vermittelt ist. Das heißt, weil keines der Momente ohne das andere wäre. Immerhin ist es aber doch so, dass auch wenn man das unbeschreibliche Gewicht der Institutionen im Leben zugibt, und ich bin mit Ihnen darin einig, dass dieses Gewicht größer ist, als es je gewesen ist, zugleich in ihm auch etwas steckt, was mit der Vorstellung eines mündigen, nämlich durch seine eigene Vernunft sich entscheidenden Menschen nicht ganz vereinbar ist, dass also die Menschen, indem sie mündig werden, doch über jene Bedürftigkeit der Institution gegenüber hinauswachsen. Und ich würde sagen, die Aufgabe von Erziehung in einem emphatischen, großen Sinn besteht eben darin, dass sie die Menschen mündig macht und die Institutionen wirklich auf die Rolle reduziert, die ihnen von Kant zugeschrieben war, nämlich nur darüber zu wachen, dass die Freiheit keines Menschen die Freiheit eines anderen Menschen verletzt. Ja, Herr Adorno, dazu ist viel zu... Bem, aí de novo, né, o Adorno, ele traz uma outra questão, que é a questão da autonomia, né, que também é importante para a gente pensar na questão da instituição enquanto anarquista. Então ele acha, né, e aí ele até cita o Kant, né, de que a instituição deveria preservar essa ideia de autonomia, mas ela não vai preservar, né, por isso que ele fala, né, dessa questão da luta contra as instituições. O que eu fico me perguntando é o seguinte: quando os anarquistas criam, né, um serviço público fora do Estado, eles também não institucionalizam isso a partir da forma que ele vai organizar, né, esse serviço? Então, eu me pergunto se é possível sair de uma lógica institucional, né, mesmo que não tenha o Estado enquanto, vamos dizer assim, esse patrono que vai fazer com que as coisas funcionem, ok? O que eu percebo, né, no dia de trabalho, né, inclusive eu trabalhei em outros lugares, né, e o que está acontecendo hoje, né? Existe uma liberdade aparente dentro das instituições públicas, seja na educação, da onde eu estou, né, você está entendendo? Mas eu imagino em outros, que cada vez mais está se perdendo, porque existe um outro processo na qual o capital ele tenta se apropriar do serviço público e transformar ele num serviço público, né? Ele continua sendo público, porque ele vai ser gratuito, mas com uma tendência, né? Com uma metodologia privada. E quando ele faz isso, na minha opinião, ele coloca mais uma coisa para tolir a liberdade dentro da instituição pública. Ou seja, se já não bastasse o Estado, com as suas amarras, tentar fazer com que o público ficasse cada vez mais hierarquizado, o que a gente está vivenciando hoje e o que eles não estavam vivenciando lá em 67, e que o Bakunin e o Malatesta e o Kropotkin não vivenciaram no século XIX, está entendendo? É que o serviço público, além de estar colonizado pelo Estado, tem um processo agora que é uma colonização extra, que é o serviço privado tentar, via Estado, está entendendo? Fazer com que esse serviço público perca quase totalmente a sua autonomia, a partir do momento que
ele coloca para dentro do serviço público, né, vamos dizer assim, os parâmetros que são basicamente do capital. É o que está acontecendo, que o neoliberalismo faz isso, né? Seja, então, na saúde, mas também, por exemplo, que acontece nas escolas, né? O exemplo mais forte disso acontece nos Estados Unidos, né, em outros lugares, que são as charter schools, ok? Que aí você tem o quê? Dentro das escolas, dentro do serviço público, né, você tem lá uma metodologia de análise privada. Então, isso vai tolir mais ainda a sua liberdade. Então, o que eu imagino enquanto um anarquista dentro de tudo isso? Estou imaginando aqui, porque é um processo complexo, inclusive, para eu conseguir pensar, né, sobre essas tendências, porque é diferente do que está falando o Adorno, do que está falando o Gerler, você está entendendo? Mas, porque, né, melhor dizendo, porque tem uma outra atenuante aí, atenuante não, né, uma outra condicionante, vamos dizer assim, que é o mundo privado tentar colonizar via Estado o serviço público, né? Então, eu acho que o serviço público ele tem que ser defendido pelos anarquistas. Por quê? Porque ele tem que ganhar mais autonomia dentro do Estado. A questão para mim fica como fazer isso dentro do Estado. Se você faz isso dentro do processo, né, dentro do Estado, a partir das demandas que você tem de liberdade, então você tenta minimamente fazer isso a todo momento, ou você entra dentro do aparato hierárquico do Estado, e a partir do aparato hierárquico do Estado, você faz transformações também lá dentro, entendeu? Então, tipo assim, encargos de comando, quero dizer. Não é uma coisa tão simples, evidentemente, e às vezes eu acho até difícil de ser concretizado. Pode até ser, vamos dizer assim, uma ilusão minha, entendeu? Porque se o Estado fez isso, pode ser que ele fez de um jeito de que ele vai dificultar cada vez mais essa possibilidade. Agora, com o agravante do capital entrar via o Estado, aí fica mais difícil ainda, porque você tem, além da hierarquia própria do Estado, você vai ter essas hierarquias, né? E, vamos dizer assim, metodologias do capital, que vai tentar a todo momento construir lá dentro o fim do que resta do público. Então o capital faz isso. Ele acaba com o que resta do público dentro do sistema, entendeu? Bem, aí vamos para fechar aí o final do vídeo, né? E aí a gente fecha a nossa discussão. Zu sagen, also wir sind uns, glaube ich, in dem Punkt einig, dass die gegenwärtige Gesellschaft sowohl ein großes Schwergewicht der Institutionen als auch ein Kritikbedürfnis oder Freiheitsbewusstsein gleichzeitig erzeugt. Ja, würde ich auch sagen. Ob nun die Institution, Universität oder Hochschule Menschen erzeugt, die im Namen des Menschen sprechen, das ist natürlich auch ein Problem, weil sie sagen, der Mensch fühlt sich frei oder unfrei gegenüber dem, was da ist. Bin ich nicht so sicher. Ja, von der Universität bin ich auch nicht so sicher. Ja, gar nicht. Sehr viele Menschen brauchen ja doch die Institutionen. Ja, das sind für sehr viele Menschen, für viele unserer Mitbürger, denen es schwer würde, ihre Lebensprobleme selbst zu lösen, sind das doch nun Gerüste, nicht wahr, in denen sie stehen können. Diese Seite, was ist mit den anderen? Fast humanitäre Seite der Sache möchte ich nicht gern ausklammern. Was mit den anderen ist, ja, da kommen wir jetzt darauf, nicht wahr? Jetzt kommen die Kritiker zu ihrem Recht. Und da würde ich sagen, gibt es doch vielleicht verschiedene Arten von Kritik. Nicht? Ich kann mir vorstellen, dass man eine sachgenaue Kritik an jeder Institution anbringen kann, wenn man sie genau kennt. Da hieße das aber doch nur die Institution befragen, ob sie funktioniert. Na, auch nicht nur, ob sie funktioniert, sondern ob sie die Funktion erfüllt, die in ihrer eigenen Idee, die in ihrem Begriff gelegen ist, oder ob sie funktioniert nur im Interesse ihrer eigenen Perpetuierung, im Interesse dessen, dass sie sich selbst am Leben erhält. Ja, und das sind zwei verschiedene Dinge. Das sind verschiedene Dinge. Da kann man dann in der Tat Verbesserungen vorschlagen. Nicht so wie jetzt beispielsweise die Bundesregierung im Stabilisierungsgesetz ein verfassungsänderndes Gesetz hingelegt hat, nicht um eine andere Ordnung an einer Stelle zu erreichen. Nicht wahr? Aufgrund
laut gewordener Forderungen der Sache und entsprechender Kritik. Das hat es immer gegeben, das finde ich, muss rein. Ja, da darf ich vielleicht doch noch mal auf einen Punkt kommen, den Sie vorgebracht haben und der vielleicht der Angelpunkt unserer Differenz in diesen Dingen ist, Gehlen. Nämlich die Bedürftigkeit zahlloser Menschen nach Institutionen. Ich würde Ihnen das Faktum dieser Bedürftigkeit nicht bestreiten. Schließlich bin ich wesentlich verantwortlich für ein Buch, das den Titel The Authoritarian Personality trägt und in dem ja in der autoritätsgebundenen Charakterstruktur eben diese Bedürftigkeit nachgewiesen ist. Aber ich würde denken, dass man sich dabei nicht bescheiden darf, sondern dass es doch eben im Sinn von Institutionen, die ihrem eigenen Begriff, nämlich schließlich der Herstellung einer mündigen Menschheit, gerecht werden, liegt, darauf hinzuarbeiten, dass das sich verändert und dass die Institutionen wirklich nur noch etwas wie die Verwaltung von Sachen sind, aber nicht mehr Herrschaft über Menschen. Ja. Bem, essa parte eu acho que é mais interessante ainda, né? Podendo até fechar o vídeo por aí, que depois ele vai continuar mais curto o vídeo. Do que o Adorno fala no final, né? Vou até passar novamente, né, para a gente refletir. O que ele vai falar no finalzinho. Nämlich die Bedürftigkeit zahlloser Menschen nach Institutionen. Ich würde Ihnen das Faktum dieser Bedürftigkeit nicht bestreiten. Schließlich bin ich wesentlich verantwortlich für ein Buch, das den Titel The Authoritarian Personality trägt und in dem ja in der autoritätsgebundenen Charakterstruktur eben diese Bedürftigkeit nachgewiesen ist. Aber ich würde denken, dass man sich dabei nicht bescheiden darf, sondern dass es doch eben im Sinn von Institutionen, die ihrem eigenen Begriff, nämlich schließlich der Herstellung einer mündigen Menschheit, gerecht. Ou seja, as instituições, né, terem a possibilidade de produzir uma humanidade autônoma. O que eu acho, né, disso que eles estão falando? A impressão que eu tenho é de que o Arnold Gehlen, ele está pensando a instituição e o serviço público como uma coisa só, entendeu? E aí ele vê o caráter autoritário desse sistema, porque ele está olhando para o Estado enquanto o organizador das instituições. Né? E aí, tudo bem, é verdade, né? Mas o que eu estou pensando enquanto anarquista é como entender a questão pública além do Estado, está entendendo? Mesmo estando dentro desse Estado. Eu acho que a questão que fica é porque é evidente que você tem essa possibilidade da construção, né, do poder público, né, do poder mais popular dentro do Estado, mesmo que o Estado esteja colonizando com a sua hierarquia, ok? E aí há uma contradição no que sentido? Você pode tentar fazer cada vez mais, né, uma produção de uma humanidade autônoma dentro dessas condições públicas que você tem, sabendo que o Estado tem a sua hierarquia para tentar colonizar esse processo. Então, a todo momento, ele pode criar dificuldade nesse processo de formação de uma autonomia, está entendendo? Mas eu não acho que seja impossível. A grande questão que fica para mim hoje, enquanto anarquista, é melhor estar dentro dessa questão pública, atuar, né, na formação daquilo que vai chamar o Adorno da produção de uma humanidade, apesar que ele está falando que é fora das instituições, você está entendendo? Ele está falando fora, eu estou pensando dentro do que é o público. Ou cabe também entrar na própria hierarquia do Estado e, a partir da hierarquia do Estado, tentar também fazer com que essa publicização das coisas aumente. Então, essa é a minha grande dúvida, entendeu? Eu não tenho uma solução ainda para isso, eu estou pensando muito sobre isso. O que fica claro para mim, e às vezes para eles, parece que eles são meio que iguais, né? Eles veem a instituição pública como o Estado e o poder público como se fosse uma coisa só. Eu separo, né, o público do Estado. Por quê? Porque no século XX os anarquistas já mostraram que é possível construir o público sem o Estado. Então, o público é o quê? São as pessoas trabalhando no seu cotidiano, está entendendo? Qual a função do Estado? A função do Estado é gerar condições materiais para que aquelas pessoas trabalhem, né? Então, tipo,
no caso da universidade, condições para as aulas acontecerem, né? Recursos didáticos e assim por diante. Ok? Agora, com isso, o Estado cria o quê? Ele cria a sua hierarquização do processo público. Porque, como ele domina isso, ele vai tentar o quê? Colocar a hierarquização desse processo, ok? Ele vai tentar instituir, né, a sua hierarquia na questão pública para que ela funcione a partir desses preceitos, beleza? Então, a primeira questão que fica é: o anarquista entra e fortalece esse poder público, né? A pretexto de que o Estado está tentando a todo momento colonizá-lo, ou ele tenta, dentro do processo público, alçar as instâncias hierárquicas, e dentro das instâncias hierárquicas ele vai tentando também, né, aprofundar essa publicização das coisas. Então é uma questão para a gente pensar, né? Você entende? Ou pelo menos eu penso, né? Enquanto anarquista, não acho que seja a mesma coisa que eles estão falando. Instituições, né, o poder público, para mim, são coisas que podem ser pensadas de forma separada. E eu faço isso porque eu sou um anarquista, ok? Senão não faz muito sentido. Eu vou atacar o Estado e eu vou atacar a coisa pública ao mesmo tempo e vou fazer de conta que as duas coisas são a mesma coisa. E não são. Não são. Por quê? Porque está se surgindo uma outra no neoliberalismo do século XXI, que eles não estavam vivenciando, evidentemente, que é quando, via Estado, porque eles não entram via o público, né? Eles via o Estado, o que eles fazem? Eles desestatizam, eles entram por essa porta e aí eles vão tentar colonizar esse bem público, né, com as suas demandas, com os seus interesses, os seus princípios, e aí sim, cada vez mais minando qualquer possibilidade de uma ação efetiva ali, né, das pessoas que acreditam na questão pública. Beleza? Então era isso daí. Esse vídeo, como eu disse, é uma parte dele, tem um vídeo de quase 30 minutos que vai mostrando essas discussões, eu só queria colocar aqui para eu pensar, né, com vocês aí essa questão do como o anarquista vê essa relação, porque às vezes essa relação, para mim, cria uma confusão quando as pessoas acham que Estado e o serviço público é a mesma coisa. E quando, para mim, enquanto anarquista, serviço público é uma coisa, Estado é outra, o Estado se utiliza do serviço público, mas o serviço público pode funcionar sem o Estado, porque isso já aconteceu na Guerra Civil Espanhola, ok? A questão que coloca é se é possível, nessas hierarquias do Estado, né, aprofundar a questão pública ainda. Beleza? Então é isso daí. Um abraço a todos e todas.